Olá a todos e todas, meu nome é Letícia e eu vou apresentar o trabalho intitulado Setores de Cuidado nos Itinerários Terapêuticos de Pessoas em Situação de Rua com Transtornos Mentais, escrito por mim, pela professora Cristine Wetzel e pela professora Agnes Olszewski. Então, esse resumo, ele trata da temática das trajetórias das pessoas em situação de rua com transtornos mentais na busca por cuidado, entendendo essa população como parte de um contingente que habita as ruas numa situação de exclusão naturalizada e que requer cuidados particularizados, flexíveis e que sejam centrados em suas experiências. Tendo em vista isso, entende-se que os itinerários terapêuticos são uma forma apropriada de lidar com, de entender melhor a busca por cuidado, porque eles enfatizam a visão do usuário e os seus arranjos organizativos ao longo das suas experiências de adoecimento. Permitem entender como o usuário escolhe, avalia, se adere ou não aos tratamentos prescritos nas suas redes sociais, além de evidenciar outros aspectos que são envolvidos no cuidado, sobretudo simbólicos, sociais e culturais. Assim, esse trabalho tem como objetivo analisar os itinerários terapêuticos das pessoas em situação de rua com transtornos mentais. A metodologia utilizada, então, se tratou de uma pesquisa com abordagem qualitativa, tendo como caminho teórico-metodológico os itinerários terapêuticos, que foram analisados através dos setores de cuidado em saúde, que, segundo o autor Kleiman, são 3 setores: o setor popular, o folk e o profissional. Para a obtenção dos dados, foi utilizada então a entrevista narrativa com pessoas em situação de rua com transtornos mentais, acompanhadas por um consultório na rua na cidade de Porto Alegre. A entrevista narrativa seguiu os passos de execução e de análise de Fritz Schutz. E a pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética da URGS e pelo Comitê da Prefeitura Municipal de Porto Alegre também. Os itinerários, então, eles foram analisados, como parte de um contexto composto de diversos atores, de eventos e experiências que levaram a diferentes formas de enfrentamento, interpretações e escolhas, resultando em itinerários amplos, diversificados e dinâmicos. No setor popular, o cuidado se deu a partir da relação com pessoas, com lugares e com atividades, através de uma rede que era estabelecida com organização, com um propósito, com uma lógica própria. A família, ela apareceu como uma figura fundamental por oferecer apoio e acolhimento, numa forma de cuidado que se constituía no cotidiano. Ainda que possuíssem uma importância afetiva, as vivências familiares, elas foram evidenciadas nas trajetórias do passado, não adquirindo esse papel predominante atualmente. E as figuras familiares que mais apareceram nessas trajetórias iniciais de vida foram o pai e os avós. Só que em decorrência da própria situação de rua, muitas vezes a família vai perdendo a sua centralidade enquanto recurso na busca por cuidado, e os vínculos familiares vão ficando fragilizados ou rompidos. Assim, outras configurações familiares vão sendo construídas nas trajetórias mais recentes, e vão se transformando nessa composição do cotidiano. Então, vão se englobar novos vínculos, que vão compor uma rede de ajuda mútua, definida através do compartilhamento de atividades do dia a dia e uma reinterpretação de papéis nessas novas configurações familiares. Neste setor, também apareceu a rede comunitária, que traz um auxílio relacionado a pessoas, a lugares que buscam e ou oferecem ajuda relacionadas principalmente à subsistência no espaço da cidade. As pessoas, elas são mencionadas, relacionadas principalmente à doação de roupas, de alimentos, ao oferecimento de estadia temporária, além de serem importantes na questão do suprimento de necessidades materiais, também são lembradas por darem conselhos, por darem apoio em momentos difíceis. A rede comunitária, ela também se configura em cenários, em lugares estratégicos na cidade, que vão congregar recursos e facilidades, se tornando, por exemplo, regiões muito frequentadas, que vão permitir o acesso a recursos que vão ao encontro das necessidades. E o trabalho também compõe o setor popular nos itinerários terapêuticos, se apresentando principalmente através do trabalho informal e autônomo, numa forma de constituição da sustentabilidade, que se materializa
para criar diferentes estratégias e se organizar para que seja possível ganhar a vida no cotidiano. O setor folk apareceu, então, através de crenças religiosas, evidenciando as igrejas, sobretudo a igreja evangélica, e também nas figuras de Deus e de Exu, como figuras muito importantes na busca por cuidado em momentos de dor e de sofrimento. O setor folk ele apareceu como um setor aberto, de fácil acesso e que, através dos seus dogmas rituais, propiciou conforto e alívio na maior parte das situações. Então, de um modo geral, esse setor apareceu como um local aberto, acolhedor, com acesso livre, desburocratizado, permitindo a essas pessoas que vivem um contexto de exclusão, de pobreza, de desamparo, um espaço de cuidado que vai além do atendimento das necessidades de ordem material. E o setor profissional apareceu bem menos proeminente do que os outros setores, e ele se deu em 3 subsetores: o da assistência social, da saúde e da justiça e segurança. O mais citado na busca por cuidado ainda foi o da assistência social. Esses subsetores eles são voltados principalmente a ações assistencialistas de controle e medicalizantes. Se destacaram tendo estruturas desarticuladas e pouco voltadas para um projeto emancipatório e de inclusão social. Assim se entende que os itinerários terapêuticos foram resultado de um processo complexo na busca por cuidado, que os setores de cuidado se inseriram como ferramentas individuais e coletivas, e foi preciso considerar, além da diversidade e das possibilidades de escolha, as estratégias dos participantes a partir do contexto em que eles estão inseridos, que vão levar a diferentes escolhas que não se excluem, e que são plurais. Então, nesse contexto, a gente tem espaços, atores, margens e experiências onde as pessoas desenvolvem os seus próprios métodos de enfrentamento aos problemas que lhes são impostos e que compõem as suas próprias maneiras de intervir. Então, identificar essas especificidades exigiu acessar as ressignificações e as reinterpretações das suas experiências e as formas como lidaram e buscaram ajuda. Em relação aos setores do cuidado, eles demonstraram o potencial transformador dos cuidados do setor folk e evidenciou a invisibilidade significativa do setor profissional e principalmente do setor saúde nos itinerários terapêuticos dessas pessoas.